E se a nossa ideia mais básica sobre o universo estiver na verdade errada? Hoje a gente vai mergulhar numa visão de realidade bem radical, a Panágora Una. Ela vem da obra de um autor conhecido como Tai Kun, e olha, ela mexe com a base de tudo, aquela separação que a gente jura que existe entre eu e o mundo. Então, para começar, vamos direto na ferida, sabe? Aquela ideia de um criador de um lado e a criação do outro. Um eu aqui e o universo lá fora. E se essa distinção toda for só um grande engano? A maior de todas as ilusões. Pois é, e o ponto central é exatamente este. O autor, Tai Kun, diz que mesmo quando a gente fala em cocriação, que é uma ideia super popular hoje em dia, a gente ainda está caindo na mesma armadilha. Sabe por quê? Porque ainda existe a noção de um alguém aqui criando e algo lá sendo criado. A Panágora Una vem para demolir essa estrutura toda. Ok, se não é criação, nem cocriação, então o que é? É aí que a coisa fica interessante. A gente entra no coração da Panágora Una, que troca a ideia de fabricar a realidade pela ideia de participar dela. Vamos tentar entender isso melhor. A ideia aqui é que não existe um universo que foi feito e pronto. Pensa assim, existe uma totalidade, uma coisa só, se experimentando, o tempo todo. A fonte chama isso de participação experiencial temporária. É um nome um pouco complexo, mas a ideia é simples. As coisas não acontecem pra gente, as coisas são a gente. É como se fôssemos o próprio universo se olhando de um jeito bem específico. Eu sei, isso tudo pode parecer bem abstrato, meio viagem. E é justamente por isso que o autor nos dá uma analogia que, olha, ajuda demais a entender. É a analogia do oceano e da onda. Beleza, primeiro conceito importante, Lunorava. Imagina a Lunorava como sendo o oceano inteiro, a totalidade. Ela é infinita, não dá para dividir, e quando se diz que é não local, significa que não está num lugar específico. É o próprio campo onde tudo que existe e pode existir já está acontecendo. Tudo ao mesmo tempo. E aí vem o segundo termo, par. O par é a onda. Somos nós. É a gotinha. É como se o oceano, a lunora, se contraísse por um instante para criar um foco, sabe? Para poder ter uma experiência finita, localizada, uma experiência como a que estamos tendo agora. E essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito genial. O oceano não cria as ondas. O oceano é as ondas. Pensa bem, uma onda não é uma coisa separada que o oceano fez. É o próprio oceano se expressando de um jeito específico por um tempinho. A matéria da onda é a mesma matéria do oceano. Não existe separação nenhuma. Então, resumindo a ópera, nada, absolutamente nada, é criado fora da Lunova. Cada um de nós, cada experiência, cada momento, é a totalidade se manifestando como uma onda e depois voltando a ser o oceano todo. A onda, gente, nunca, jamais deixa de ser o oceano. A gente só acha que está separado. É pura ilusão de perspectiva. Beleza? Essa ideia é incrível, super filosófica. Mas e aí? O que isso muda no nosso dia a dia, na prática? É agora que a gente vai ver as implicações disso para a vida real. E olha, muda tudo. E a primeira consequência é um soco no estômago de muitas ideias que a gente tem. Sabe essa história de ser um co-criador da realidade? Então, a Panágora Una diz que isso ainda é parte da ilusão, porque pressupõe que existe alguém separado criando alguma coisa. Essa filosofia simplesmente dissolve isso. Então qual é a proposta? É uma mudança total de identidade. A gente não é o agente que cria. Nós somos a experiência. Nós somos a própria Lunorava. O oceano participando de si mesma como essa onda aqui e agora. E ao mesmo tempo como todas as outras ondas que existem. Aí a escolha. Como fica a escolha nisso tudo? Também muda de figura. A escolha deixa de ser um ato de um eu separado decidindo quero isso, não quero aquilo. Passa a ser o movimento natural da própria Lunorova se ajeitando, sabe, se movendo para contextos mais fluidos, mais harmônicos. É como a água de um rio, que sempre acha o melhor caminho para seguir. E tudo isso, todo esse raciocínio, nos leva para uma virada de chave final, que é talvez a mais libertadora de todas. É a mudança de parar de se preocupar em fazer as coisas e simplesmente ser. Pensa só em toda a pressão que a gente vive. A pressão para consertar a vida, para melhorar, para alcançar as coisas. De onde vem isso? Vem daquela crencinha lá no fundo de que existe um eu separado, que também é o quebrado e precisa se esforçar muito para chegar em algum lugar. A Panágora Una diz que quando essa crença cai por terra, a luta toda vai embora junto.
E esse contraste aqui é muito bom para a gente visualizar a diferença. De um lado está a ilusão do fazer. É a vida como uma luta, um esforço constante de um eu separado. Do outro lado, a realidade do ser. É a vida como um fluxo natural, porque se entende que somos parte de um todo integrado. A gente para de tentar forçar a barra e começa a permitir que as coisas fluam com mais coerência. E essa frase, nossa, ela é o resumo perfeito. Não há fazer separado, há ser em fluxo. A gente não para de agir, o movimento não para, mas a origem da ação muda. Não vem mais de um eu pequenininho tentando empurrar o universo. A ação simplesmente brota, naturalmente, desse estado de ser, de estar em fluxo. Então tá, como a gente faz isso na prática? A ironia é que não se trata de fazer mais uma coisa. Não é uma nova tarefa na lista. É o contrário. É um caminho de soltar. Primeiro, reconhecer que essa ideia de um fazedor separado é uma ilusão. Depois, liberar essa necessidade maluca de controlar tudo. E por fim, só permitir. Permitir que a experiência flua para o lugar mais natural e coerente para ela. É sobre não fazer nada no fim das contas. E a gente termina com essa reflexão. Panagora Una, como apresentada por Taikun, não é mais uma técnica para consertar a vida. É um convite para a gente parar de tentar e, quem sabe, pela primeira vez de verdade, só se permitir ser. O autor até diz que isso vira um koan vivo, um enigma que aponta para a verdade sem explicá-la. E a pergunta que fica ecoando é: o que acontece quando a gente para de fazer e simplesmente se permite ser?